E na oração hoje de manhã, Deus falou para as famílias levarem para casa o perdão, a oração e a cruz. Porque a cruz deve ser o centro dos nossos lares. Deve ser o centro para as nossas famílias. Tudo em torno desse símbolo extraordinário. Eu fui ver agora, antes de vir para cá, no livro do Stott, e ele fala que o cristianismo, na sua história, sempre teve um símbolo que representava o cristianismo. O pavão, por exemplo, foi um símbolo. A pomba ainda continua sendo do espírito. O louro dos atletas, o peixe e tantos outros. Mas o símbolo escolhido pelos irmãos nessa história toda foi uma simples cruz. Seus dois braços, diz o Stott, já simbolizam desde a antiguidade remota os eixos entre o céu e a terra. Mas os cristãos tinham uma explicação mais específica sobre a cruz. Eles não queriam comemorar o nascimento de Jesus, fazer um símbolo para o nascimento de Jesus, nem para a sua juventude, nem para o seu extraordinário ensino, nem pelo seu serviço, nem pelos milagres, nem pela sua ressurreição, olha que é importante, nem seu reino, nada de símbolo para o seu reino, nem a sua dádiva do Espírito Santo, derramando o Espírito Santo, mas os cristãos queriam a sua morte, ela fosse homenageada e representada, a sua crucificação, sua morte. E hoje, a hora que eu vi as pessoas no batismo entrando, aquela festa toda, ali sendo crucificados, lá há 2000 anos com Jesus, e confirmando aqui essa bênção. Eu lembrei da cruz. Quer dizer, sem a cruz, nós não teríamos morrido com Cristo. E através da cruz, ela nos traz essa lembrança da nossa crucificação com Jesus. Há lá 2000 anos, confirmada aqui na água. Mortos, crucificados, sepultados como Jesus. E aí sim, morreu para o pecado, morreu para a história do pecador todo, e levanta-se ressurreto no poder da ressurreição de Cristo para uma vida nova. E aí, no livro do Stott, eu queria lembrar o hino que eu cantava quando menino, lá na minha casa, na igreja, e não conseguia lembrar, só lembrava duas frases. Aí procurei e achei esse hino aqui. No Calvário se ergueu uma cruz contra o céu, como emblema de afronta e de dor. Mas eu amo essa cruz. Foi ali que Jesus deu a vida por mim, pecador. Ao te contemplar a tua cruz, o que sofreste ali, Senhor, sei que não há, ó meu Jesus, um bem maior que o teu amor.
No meu desejo gloriar, em nada, e não me desejo gloriar em nada mais senão em ti, pois que morreste em meu lugar, teu, sempre teu, serei aqui. Aí quando eu terminei de copiar, me veio duas frases do hino que a gente cantava. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou propagar. Aí eu vi o César, falei, César, vem aqui. Cadê ele? Está aí? Vem aqui. Você sabe de cor, pelo menos uma estrofe e o coro? De cruz se erigiu, dela um dia fugiu, um emblema de vergonha e dor. Sim, eu amo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Esses hinos fazem lembrar a nossa história, né? Eu estava lá na Escócia, terminando minha mensagem, e lá fora a neve caindo, iluminada pelas luzes fortes do salão. Eu terminei lembrando de um hino que os escoceses, em 1842, ensinaram aqui no Brasil. Para chegarem aqui, eles foram perseguidos, tiveram que parar numa ilha portuguesa, esperar o tempo certo para chegar. E aí nos ensinaram aquele hino que nós só aprendemos por amor a eles, porque nós nunca tínhamos visto neve. Não tinha televisão, o cinema era preto e branco, aquela coisa, e não parecia neve. E quando eu falei isso e vi a neve, comecei a chorar. Aí a igreja toda dos escoceses começou a cantar. E foi um momento expressivo. A nossa história é uma história comandada pela cruz de Jesus. Você vai aonde você for do mundo, seja qualquer denominação, a cruz é a cruz. E esse acampamento não podia terminar sem a cruz. E até alguém me disse, Abílio, se continuar esse programa de acampamento como foi esse, o ano que vem vai ter 1000 pessoas aqui. Não, 1000 não vai dar, porque não vai caber, né? Mais uns 700 nós vamos ter. E nós, quando começamos aqui, falamos na televisão com uma das denominações evangélicas que elas evangelizam os crentes. Evangelizam os crentes.
Eu estava pregando na praça de Avaí, na quinta-feira de noite, e tinha um grupo. E eu logo percebi que eram eles, porque eu convivi com eles na minha juventude. Aí marquei o culto para outra quinta-feira na praça, e chegando lá, eles estavam lá. Aí eu cheguei neles, vocês são aquela... Por que vocês não vão evangelizar do outro lado? Vocês ficam aqui esperando as pessoas se renderem a Cristo para levar para a sua igreja, para a sua religião. E Evangelho de Cristo não é religião. Evangelho de Cristo é Jesus. E não precisa de mais nada, porque Ele é o nosso tudo. Nós não queremos julgar nenhuma denominação. Guardem o sábado, é um dia bonito, 7º dia, que está lá na lei. Mas 7º dia, se você começar a trabalhar na terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, o 7º é a segunda. Eu guardo a segunda, porque domingo é dia cheio, muito trabalho. E você sabe que pregar é um negócio como carpir café com sol quente. É um trabalho gigante. E às vezes eu prego de manhã aqui, prego à noite lá onde eu estou pregando agora toda noite no domingo, ou então vou por aí para Jaú, que está aqui. E quando eu não vou, eles me chamam, insistem, e visito, e outras coisas mais. E eu guardo a segunda. Vamos parar com essas coisas, com esse negócio de regra também. Para com isso. A nova aliança não consta, senão do Espírito Santo. A nova aliança é o Espírito Santo. Não é lei mais. Mas a lei, Jesus veio cumprir, lógico que veio, porque nós não conseguíamos cumprir toda a lei. E muito mais a pena que a lei trazia, que era a nossa morte pelos nossos pecados. Nós é que tínhamos que ir para a cruz e cumprir a pena que nós devíamos a nosso Deus. E Deus, por misericórdia e amor, enviou seu Filho para cumprir no nosso lugar essa parte difícil da lei, que é morrer, como Ele morreu, crucificado numa cruz como essa. Então, irmãos, dizem as Escrituras que Moisés tomou o sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, a respeito de todas estas palavras. Êxodo 24:8. Nós também, nós aqui, agora nova aliança, nós também temos uma aliança com Deus. Jesus se fez mediador de uma nova aliança no seu sangue. Hebreus 12:24. Não é mais aquela aliança da lei, do sangue dos animais. Agora é do sangue de Cristo. E o Cordeiro é o próprio Cristo, selando o pacto que cada um de nós tem com Deus, a partir da fé no sacrifício que Cristo fez por nós na cruz. Essa é a nova aliança. Jesus fez uma aliança com você, com o seu próprio sangue, um preço altíssimo. Eu fico imaginando ele pregado ali, sem reclamar.
Nem foi ele que decidiu, foi o Pai que decidiu dar o seu Filho. Veja só que amor é esse, para nos salvar. Para a cruz. Carregando-a lá por Jerusalém, por aquelas ruelas estreitas, subindo, descendo, sendo zombada, o que vocês sabem toda essa história, e acompanham, e crucificado, sangue derramado, e aliança feita. E você veio na ceia para cumprir e confirmar a aliança feita por Cristo, por você. E você confirma a tua aliança no sangue dele, por ele. Então eu posso resumir o que é a nova aliança. A nova aliança não é mais a lei. A nova aliança é o Espírito Santo. Simples, simples, simples. Aí eu posso ir, vamos ver, para o Gálatas. No capítulo que eu falei quando eu comecei aqui, para eles procurarem lá no capítulo de 2 em diante de Gálatas. E Paulo fala o seguinte, no capítulo 2 de Gálatas, versículo 19, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Não é viver mais para a lei, é para Deus. Eu agora, Paulo está falando, eu estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, no meu corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Está claro, daqui para frente é só explicação. E depois aqui fala assim, maldito, no versículo 10 final, todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Versículo. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. E Ele foi pendurado no nosso lugar, assumiu a nossa maldição e a levou na sua cruz, limpando-nos de todos os nossos pecados. Agora vivemos pela nova aliança, o sangue de Cristo, movidos pelo Espírito de Cristo, não mais pela lei. Aí eles dizem, mas a lei é o aio que nos conduz a saber o que é pecado e o que não é. Era o aio. Eu fechei a Bíblia, mas no mesmo capítulo que fala que era o aio, diz que agora não é mais. Depois você lê
de 2 em diante de Gálatas. Por que eu estou falando isso? Não é para rebater nada, é para motivar você que as coisas mudaram para nós, de velho para novo, de antigo para novo, de Antigo Testamento, em que Cristo era simbolizado por um cordeiro animal, e que Moisés espargiu o sangue sobre o povo, fazendo aliança. Mas a aliança verdadeira, quem vive agora somos nós. Nós não vivemos mais senão em Cristo. Nem em nós vivemos, mas é Cristo que vive em nós, pelo seu Espírito. Então você tem uma motivação fortíssima, que é a cruz de Cristo, esse símbolo, essa representação de Cristo, que levou você a ela, perdoando os seus pecados, sendo sacrificado no nosso lugar. Amém? Então, nós vamos participar com alegria, porque para fazer isso não precisa nem uma prova maior do amor de Deus para conosco. Bate no irmão, né, irmã? Você sabe a extensão do amor de Deus por você? Você já experimentou a extensão, quanto Deus te amou? E quanto Ele te ama? Fala para o irmão assim, se você não sabe, fala assim, se você não sabe, vamos olhar para a cruz. Se nós não sabemos, a cruz nos explica, de uma maneira singela, simples. O novo pacto é o Espírito. Nós tiramos o véu da velha aliança. Moisés subiu, ficou 40 dias diante do Senhor, e a luz de Deus refletida em Moisés penetrou na sua pele, e ele voltou iluminado, com a sua face toda iluminada. Aí ele precisou pôr o véu, por vários motivos, para não ferir os olhos de quem o olhasse, para que as pessoas não vissem que aquilo ia dissipando e aquela luz toda ia acabar, né? E agora Jesus morreu e rasgou o véu do templo. Nós, louvado seja Deus, nós temos possibilidade individual de chegarmos à presença do nosso Deus pelo sangue de Cristo, o nome que foi dado para nós na cruz, que está acima de todo nome. Você sabia que Jesus está aqui? Você sabia que onde Ele chega, anjos de luz descem e sobem, descem e sobem? E a gente nem sabe, a Bíblia fala, César. E hoje eles devem estar contentes porque viram uma cruzinha simples, né? Mas simbólica, tremendamente simbólica. E os anjos descem aqui, sobem, descem, sobem. E quando nós oramos, eles pegam as nossas orações como incenso e levam a presença de Deus. E toca a trombeta lá em cima, fala ali a Bíblia. E aí Deus manda a bênção para nós. Por isso que eu recomendo que vocês, voltando para casa, voltem com a oração constante, com o perdão para o teu lar, para perdoar teus filhos, para se relacionar bem, pedir perdão, e com a cruz. Mas não precisa levar essa cruz, leva ela no teu coração. É o centro da tua vida espiritual. E cantando essa canção que nós cantamos, que está na bandeira, eu e minha casa serviremos ao Senhor, no próximo encontro, esse salão vai ser pequeno. Aí você acha gozado o Abílio falar isso. 120 pessoas que receberam primeiramente o Espírito Santo, só 120. Deus não precisou de mais de 120. Foram convertidas 3.000 pessoas.
Nós tínhamos 120 na vigília de sexta-feira. E foi uma tremenda bênção, cheios do Espírito, uma maravilha. Com 120, há uma coisa extraordinária, cheios do Espírito Santo. E nós vamos sair daqui cheios do Espírito Santo. A morte de Jesus foi tão voluntária quanto determinada. Por um lado, ele se entrega a si mesmo pelos nossos pecados, e por outro lado, sua autodoação foi segundo a vontade do Pai eterno. O Pai propôs a morte de seu filho, como está no Velho Testamento, e Jesus abraçou essa vontade do Pai, livre e espontaneamente. Embora os pecados sejam os nossos pecados, a morte é a de Cristo. Ele morreu pelos nossos pecados, levando a penalidade desses pecados em nosso lugar. O homem não pode salvar-se a si mesmo. Cristo na cruz nos resgata. Jesus morreu a fim de nos salvar desse mundo perverso. O resultado presente da morte de Cristo é a graça e é a paz. Graça é o seu favor livre e merecido. E paz é a reconciliação com Deus e uns com os outros. Aí uns irmãos que estão aqui nos visitando no acampamento, chegaram para mim ontem e disse: nós estamos aqui, nunca vimos uma igreja como essa. Eu fiquei curioso. O que será que ele viu aqui de errado tanto, né? Eu falei, você vê, a gente dançou bastante porque estamos quebrando. Não, isso aí foi... Nunca vi uma igreja com tanta comunhão entre os irmãos como essa. O amém foi fraco. Os capetas que estão lá fora têm que escutar esses améns. Um irmão que nunca veio, passou agora conosco 3 dias, ele deve estar aqui, não precisa se identificar. E ele disse, é a comunhão dessa gente. Comunhão que nem é nossa, é a força e o poder do Espírito Santo que age em cada um de nós. Por exemplo, eu falei para o Éder, não vou pregar, deixa acontecer, Deus vai falando. Por exemplo, se eu pedir para toda essa ala da direita, e toda ela, se não tiver ninguém com muleta, coisa assim, eu pedi assim, vocês podiam levantar? Será que vocês podem? Não, é só aquela ala. Aí. Agora, o meio desse grupo é o meu grande amigo, seu Manuel. Quer dizer, quando vocês saírem daqui e chegarem no seu Manuel, vocês começam a abraçar dali para trás. E eles vêm para frente para encontrar com você. Quem não quiser, não precisa. Isso não é. É como Jesus fez. É uma coisa espontânea. Então é o seguinte, pode ir para lá, todo mundo. E eu vou pedir agora, pode ir para lá e vocês aí recebam o abraço. Agora, deixa eles lá agora. É a ponta daqui. A metade dali, a metade de lá vem para frente, a metade. Da metade aí vem para frente abraçar os irmãos. Agora, esse grupo aqui, ó. A metade abraça essa outra metade que vem para cá. Vai para cá. E a outra metade abraça a outra metade lá. Toma tempo. Koinonia. Comunhão no Espírito. Abraços. Identificação, acolhimento.
Porque a igreja do Senhor Jesus é vinculada pelo amor de Deus que opera nos nossos corações. E vocês cantem alguma coisa linda, que fale do irmão. Eu quero meu irmão te abençoar, e unidos em Jesus selar uma aliança. Desejo que a graça do Senhor esteja sobre ti e toda a sua família. Eu quero que tua vida prospere em amor, e a paz de Cristo esteja em você. Vamos juntos no caminho, eu contigo quero estar, seguindo para o alvo alcançar. Eu te amo, meu querido, vamos juntos declarar. Eu te abençoo em nome de Jesus. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.